Queridos, nós hoje, de fato, estamos terminando o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ok? Então, assim, chegamos num momento muito importante, que é o encerramento desse capítulo tão maravilhoso, tão bendito, tão glorioso. Bem, eu queria então fazer a leitura com vocês, do capítulo 1, nós vamos ler até o verso 21, 15 a 21, diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Até aí, amados. Queria partir direto aqui, queridos, até mesmo por conta do nosso tempo, que ficou um pouco curto, eu queria partir direto aqui para a seguinte questão. Nessa sessão, o apóstolo Paulo, ele faz um agradecimento e uma oração pelos Efésios. Então, é dessa forma que se divide esse finalzinho do capítulo 1 da carta aos Efésios. Paulo faz um agradecimento e também faz uma oração pelos Efésios. Então eu queria falar desse agradecimento e dessa oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios. Em primeiro lugar, então, o agradecimento de Paulo pela realidade da vida dos Efésios. Paulo agradece pela realidade da vida dos Efésios. Ele diz, então, no verso 15, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, ele está fazendo aqui um agradecimento pela vida dos Efésios, pela realidade da vida dos Efésios. Preste atenção aqui, amados, por favor. Uma tradução possível do que ele está falando aqui seria o seguinte: olha, nunca cesso de agradecer a Deus por vocês. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: sempre que eu me lembro de vocês, me vem à mente o aspecto mais importante da vida de vocês. Ou seja, sempre que ele lembrava-se dos Efésios, o que vinha à sua mente era o aspecto mais importante que marcava a vida daqueles homens e aquelas mulheres. O quê? Se a gente pegar do começo dessa carta, do verso 3 em diante, ele está se referindo à sua eleição na eternidade, a eleição daqueles homens e daquelas mulheres na eternidade, e a sua conversão no tempo histórico e pessoal de cada um, de cada uma. Porque, lembremos, ele começa a falar da eleição de Deus lá antes da fundação do mundo, na eternidade. Ele nos predestinou para ele, para sermos filhos por adoção, para estarmos diante dele em santidade.
E ele vai seguindo e chega a um ponto no verso 13, ele diz: vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, depois que vocês creram, vocês foram selados. Então, a gente pode imaginar aqui o apóstolo Paulo dizendo assim: quando eu me lembro de vocês, eu lembro desse aspecto que me marcou e que me marca, ou seja, vocês foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, e no tempo histórico vocês foram alcançados pelo poder de Deus quando ouviram a palavra da verdade e vocês se converteram. Queridos, o que acontece a um ser humano quando este é regenerado e convertido pela ação de Deus em sua vida é algo extremamente digno de ações de graças. E é isso que eu queria tratar aqui nesse primeiro ponto com vocês. O que acontece com um ser humano quando ele é alcançado pelo poder de Deus, levando a conversão e a comunhão com Deus, é algo extremamente digno de ações de graças. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui fazendo. Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, ele primeiro revela a grandeza do que está por trás do processo que levou aqueles homens e aquelas mulheres da cidade de Éfeso à sua conversão. Primeiro, ele coloca no começo da carta o que é que está por trás do processo inteiro que levou aqueles homens e aquelas mulheres à conversão. Os santos propósitos daquele que faz todas as coisas segundo o seu conselho. Ok, amados? A gente pode perguntar, o que está por trás? Os santos propósitos daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O verso 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Preste atenção aqui, amados. E é exatamente isso que está por trás do processo que nos levou à conversão. Dizendo de outro modo, é exatamente isso que está por trás do processo que levou à conversão todos nós. Ok, queridos? Os propósitos daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí, amados, ele vai conduzindo a história, conduzindo a nossa história. Amados, a Escritura Sagrada, de fato, nos faz caminhar por uma cosmovisão que faz da vida algo assim extremamente diferente daquele, ou aqueles que a gente pode chamar de pagãos, aqueles que não acreditam em Deus e em sua palavra. É extremamente diferente. Porque agora eu estou me lembrando aqui. Salmo 139 diz que o Senhor foi quem exerceu em nós o milagre da concepção. Ou seja, nós fomos gerados, não tínhamos nenhuma ingerência, obviamente, sobre isso, e o Senhor ali deu vida. A nossa história começa por esse propósito de Deus, e o Salmo vai dizer muito contundentemente: todos os nossos dias escritos, predeterminados, nada nesse universo anda à revelia da vontade e do poder de Deus. Deus é soberano. Para que a gente sustente esse ensinamento que a Bíblia Sagrada nos ensina, amados, nós temos que abraçar essa verdade como um todo. E o Salmo 139 não deixa escapar nada da nossa história, até mesmo o fato de virmos à existência. Ele diz: tu vistes a minha substância ainda informe, sem forma definida, um embrião. E o Senhor tinha escrito no teu livro todos os processos, todo o processo, tudo bem determinado. Pulando para cá, nós chegamos a essa fase da nossa vida em que nos chamamos cristãos, crentes, filhos de Deus, discípulos de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está aqui chamando a atenção para o que está por trás desse processo também.
Se lá, quando nascemos de modo natural, quando fomos concebidos no útero da nossa mãe, era o poder de Deus que estava sendo exercido ali. Aqui, quando nós fomos regenerados, feitos de novo, nascidos de novo, é o mesmo poder desse Deus que faz todas as coisas conforme o seu propósito. O conselho da sua vontade, amados, aqueles que têm a inclinação para colocar questões filosóficas vão dizer, mas isso não é um determinismo? Não, isso é soberania de Deus. É Ele que traz à existência tudo que existe, e domina e governa todas as coisas. Então, amados, é muito importante para nós percebermos, e aí está a razão do apóstolo Paulo, agradecer a Deus das suas ações de graças, sempre que ele se lembrava daquele povo, daquela igreja que estava naquela cidade que ele plantara. Lá em Atos 19, conta, como que ele chegou àquela cidade. Ele encontrou ali cerca de 11 pessoas, 11 homens, que tinham ali confusos em que batismo eles tinham sido batizados. Quando Paulo falou do Espírito Santo, ele falou, olha, nós ainda não frequentamos a escola bíblica, nem sabemos do Espírito Santo. Então ele começou a pregar. Por 3 meses ele ficou na sinagoga pregando, mas os judeus começaram a resistir, com o coração duro, e ele sai da sinagoga, vai para a escola de Turano, e fica lá 2 anos pregando o evangelho naquele lugar, e ali as pessoas vão se convertendo. Quando ele se lembra, ele sabe muito bem que o propósito, que o que estava na realidade por trás daquele processo todo em que ele chega em Éfeso, começa a pregar, encontra alguns poucos discípulos, encontra a resistência dos judeus e vai para a escola, para uma escola pregar o evangelho, e ali começam a acontecer as conversões. Ele sabe muito bem, amados, que o que estava por trás era o poder de Deus. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso é muito importante hoje, amados. E ele diz o seguinte, olha, quando a palavra chegou a vocês, quando vocês creram nela, porque vocês tinham sido escolhidos, vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Então se completou essa obra maravilhosa de Deus, que não é uma obra contingente, mas uma obra guiada pelo poder absoluto e soberano poder de Deus. Isso é importante para nós hoje. Eu vou abrir aqui um parênteses, tá, amado? Me perdoem, mas eu vou abrir aqui um parêntese muito importante. Porque eu não sei por que cargas d'água, ou melhor dizendo, a gente desconfia, mas acontece que a igreja, hoje, em nossos dias, parece que se esqueceu que é nesse poder da palavra de Deus que a salvação vai chegar à vida de homens e mulheres. É importante saber, amados, que as glórias da conversão não começaram quando nós frequentamos um culto bombástico, com louvor magnífico, ao modo da banda Coldplay, ou radical, um louvor ao modo do Iron Maiden, ou então um louvor muito clássico, a glória da conversão, amados, ou então num culto de uma experiência sensória e mística. A glória da conversão não começa aí, amados. A glória da conversão começa na eternidade, amados. O que estava por trás era o exercício do infinito poder de Deus, agindo na minha e na sua vida. E é muito curioso, amados, que hoje a impressão que se dá é que a igreja esqueceu disso, e ela começou a colocar toda a sua ênfase no meio como um fim. Eu quero dizer o seguinte, eu amo música, e desde o tempo passado, desde o povo antigo, desde a antiguidade, o povo de Deus o adora com músicas, com instrumentos. Mas esse é um meio para adorar a Deus. É um altar que se coloca para adorar a Deus. E a impressão que se tem hoje, amados,
é que esse meio foi transformado num fim quando em detrimento daquilo que é realmente o poder de Deus. Então você vê uma liturgia do espetáculo cênico e sendo colocada sobre ela a expectativa de que ela faça o que só a palavra de Deus faz. Vejam bem, o que eu estou colocando aqui é o seguinte, amados: você entrar num lugar, sabe, e ter uma música maravilhosa. Eu amo o louvor daqui, amados. Amo o louvor daqui, tá? Mas tem vários aspectos, tem vários formatos, né? Tem vários modelos de louvor. O problema não é esse, amado. O problema é que há uma tendência hoje para se acreditar que é aquele impacto emocional da música que vai fazer o trabalho. E qual é o problema desses lugares? É que você percebe isso em detrimento da palavra de Deus. Não teria problema algum, amados, se depois da música o evangelho fosse pregado como está na Bíblia Sagrada. Problema nenhum. A gente diria assim, que coisa boa. Mas o que se percebe, infelizmente, é que acabou a música, a palavra parece que entra como um artifício. Eu li uma coisa essa semana que me doeu o coração, mas pela realidade do que é. Que o autor estava dizendo assim: a igreja hoje, ela não forma almas, ela atende indivíduos. E não é isso, amado? Ela perdeu essa vocação de formar almas no reino de Deus. Está atendendo às demandas do indivíduo, segundo o secularismo, segundo o pós-modernismo, segundo esse tempo. É importante saber, amados, que essa glória da conversão é de Deus, se a palavra dele continuar sendo pregada, ok, amados? Porque senão a gente pode produzir pessoas do cristianismo da emoção. E a emoção, ela não é regular. Ela tem seus ciclos. Bem, tomar cuidado para a gente não ganhar aqui um outro caminho. Eu disse que era um parêntese. Isso é importante porque lideranças e igrejas hoje querem promover o espetáculo litúrgico, cênico, como eu falei, em detrimento do ensino da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele está aqui se recordando, antes dele dizer isso, dele agradecer a Deus, ele diz: vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, depois que vocês creram nele, vocês foram selados pelo Espírito Santo. E era o poder de Deus que estava agindo ali, amados. Eu não tenho como guardar essa palavra e apostar num espetáculo cênico, de modo nenhum, amados. Que, aliás, eu me lembrei de algo muito interessante, que Jesus conta a parábola de um mendigo e do rico, Lázaro e o rico, e quando morre, vai para o seio de Abraão, vai para a glória de Deus, e o outro não, fica em tormento. E esse que estava em tormento, ele diz: Senhor, deixa Lázaro passar para cá, molhar o dedo, me tirar dessa secura, dessa situação terrível. E o Senhor, e Abraão diz: olha, não tem como, estamos numa condição que não tem como quem está aqui passar para aí, nem daí para cá. Aí ele diz assim: por favor, peça que alguém vá avisar aos meus familiares, para que eles não venham para cá. E olha o que o Senhor diz na sua parábola. Ele diz: Abraão respondeu: eles, os que estão lá, tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Aí o rico diz assim: não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quer espetáculo maior do que a ressurreição de um morto na vista de todos? Esse é o máximo do espetáculo. Não existe espetáculo cênico que seja maior do que esse. O morto ressuscitar diante dos olhos de todos. E o Senhor está dizendo aqui: ainda que esse espetáculo
aconteça, eles não vão crer. Eles só crerão se continuarem lendo Moisés e os profetas, a palavra de Deus, ouvindo Moisés e os profetas. Então, amados, eu fecho aqui o parêntese, só dizendo o seguinte, que o culto espetacular não dá conta do que o ser humano precisa. Somente a palavra de Deus. E ele, antes de agradecer, ele diz aqui, em quem também vocês, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos, ao perceber que na vida daqueles cidadãos efésios cumpriu-se todo o propósito de Deus, Paulo se rende às ações de graças. E aí, amados, falando ainda desse agradecimento, eu temo muito que o nosso entendimento tenha se empobrecido. E a gente só consiga ver na nossa própria história, ou na história do outro, os fatos lamentáveis que aconteceram e que desestimulam as ações de graças. O que eu quero falar? A gente olha às vezes para a própria vida e olha para os fatos lamentáveis que aconteceram, ou olha para a vida do outro e olha para os fatos lamentáveis que lhes aconteceram, e isso desestimula as ações de graças. Talvez digamos assim, acerca de nós mesmos, poxa vida, a minha vida, né? Olha o que me aconteceu. Ou a vida de fulano, coitado de fulano. Onde vai ficar o agradecimento aí? Onde ficarão as ações de graças? Na nossa própria vida ou na vida do outro? Se nós olharmos só para as coisas lamentáveis que aconteceram. Eu temo que o nosso entendimento tenha se empobrecido, amados, a ponto de não vermos o que é mais maravilhoso na nossa vida e na vida do outro. Ou, quando muito, sejamos estimulados às ações de graças apenas pelos êxitos temporários deste mundo, que aconteceram na nossa vida e na vida do outro. O que pode ser mais digno, amados, de agradecimento na vida do ser humano do que ele ser alcançado pelo amor redentivo de Deus, hein? O que pode ser mais digno? A gente tem que revolver o próprio cristianismo, amados, e ver em que bases nós temos analisado a nossa própria vida e a vida do outro. E se nós não tivermos o conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas, pode ser que a nossa vida não consiga ser uma vida de ações de graças, porque nós só olhamos para as coisas lamentáveis. E se não alcançamos aquilo que está na pauta do presente século, ainda que sejamos tocados pelo Evangelho da salvação, sintamos dificuldade de dizer, Senhor, eu não me canso de te agradecer pelo que me aconteceu em Cristo Jesus. Estão entendendo, amados? Essa forma de ações de graças, amados, faz parte da expressão litúrgica do povo de Deus desde a antiguidade. Olha o que diz o Salmo 103, versos de 1 a 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Agora ele começa a falar, em primeiro lugar, da salvação. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Está falando para a própria alma. Quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, Senhor. Continuemos, amados, agradecidos a Deus por todos os êxitos em todos os aspectos da nossa vida. Mesmo porque são bênçãos de Deus. Como diz Tiago, toda boa dádiva vem do Pai Celeste. Ok, amados? Continuemos sendo gratos. No entanto, queridos, se no topo das razões para sermos agradecidos a Deus não estiver a nossa salvação, é sinal que nós não compreendemos ainda o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Há um déficit. Se no topo
das razões para o meu agradecimento, para o meu culto, para a minha devoção, para o meu amor a Deus, não estiver a salvação da minha alma, eu ainda não entendi. E volto a dizer, nós temos muitas razões para agradecermos a Deus por muitas dádivas, mas no topo das razões deve estar a nossa salvação em Jesus Cristo. E não são somente os homens piedosos que reconhecem e celebram a Deus pela conversão uns dos outros. A Bíblia Sagrada diz que há ações de graças, há festa nos céus. O Senhor, contando a parábola da ovelha perdida, no capítulo 15 de Lucas, verso 7, ele diz assim: eu digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Olha aí, amados. Isso é algo tão poderoso, tão maravilhoso, que comove e que afeta os exércitos de anjos celestiais, de anjos de Deus, as criaturas celestiais. E ele diz mais à frente ainda, contando agora a parábola da dracma perdida, em 15:10, ele diz assim: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Paulo se junta ao povo de Deus e aos anjos, agradecendo a Deus pela conversão daqueles homens e mulheres da cidade de Éfeso. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Esse é o ponto, amado. Antes de passar para o ponto seguinte, você sente essa gratidão? Você celebra isso? Quando você olha para o todo da sua vida, cuidado para você não ficar agarrado só nos desafios e perder de vista esta glória de Deus. Aqui nós encontramos uns com os outros, amados, e é muita alegria. A Alexandra teve dificuldade aqui de chamar o pessoal para cultuar, porque o pessoal estava fazendo festa ali, reencontro, Marta chegando com o filho, com o Felipe. Amados, contudo, já parou para pensar que aquilo que a gente mais admira é a fé no outro, a vida em Deus. Quando você se encontra com seu irmão aqui, você está se encontrando como uma habitação do Espírito Santo. Então, queridos, nós temos que celebrar a vida um do outro. Nós temos que dizer obrigado pela vida do Ebner, Senhor. Mas não necessariamente porque ele investiu no negócio e teve alto lucro. Não. Obrigado pela vida do Ebner, porque o Senhor alcançou a sua vida. Obrigado pela sua fé. Amém, amados? Que a gente volte a celebrar essa graça de Deus tão maravilhosa em nossa vida. Amados? E o segundo ponto é a oração de Paulo pelas necessidades dos efésios. Ele diz no verso 17: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Agora é uma pergunta: de que mais os efésios, alcançados pela redenção de Cristo Jesus, poderiam precisar? Ele começa dizendo que em Cristo nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. E ele começa aqui no verso 17 do capítulo 1: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Eu pergunto: de que mais os efésios, alcançados pela redenção de Cristo Jesus, precisariam? Paulo nos responde na continuação da sua oração, verso 17: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Preste atenção, amado. Nós não temos necessidade somente de compreensão intelectual, ok, amados? Não temos. Uma pessoa pode ter uma compreensão intelectual tão maravilhosa acerca dos planos de Deus para a salvação, a ponto de dar uma brilhante aula sobre o tema, ok, amados? Contudo, queridos, para viver genuinamente a glória dessa obra de Deus, nós precisamos de uma compreensão mais aprofundada. E talvez esteja aí, queridos, a falta de capacidade de sermos tão agradecidos a Deus, em primeiro lugar, por nossa salvação.
E é por isso justamente que o apóstolo Paulo está orando. Nós não precisamos só do entendimento intelectual, como que funciona, como que ele ordenou todas as coisas. Nós precisamos de uma compreensão aprofundada. O mais íntimo de nossa alma, amados, precisa ser iluminado e ter esse conhecimento. Ele diz no verso 18: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vejam bem, amados, o Senhor, Deus e Pai, Ele sabe muito bem o quanto ainda estamos acometidos pelos sintomas de uma vida marcada pelo pecado. E por conta disso, nós temos dificuldade de enxergar totalmente a glória de Jesus Cristo e o seu poder em nossas vidas. E o Senhor Deus sabe disso. O quanto nós ainda somos impedidos. Mas Deus é um Deus realmente gracioso. Pois além da salvação gloriosa que Ele nos concede em Jesus Cristo, Ele é poderoso para iluminar os nossos olhos do coração. Aliás, somente assim, amados, nós conseguimos de fato ver com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Eu creio que depois dessa carta, aqueles cristãos, homens e mulheres de Efésios, aprenderam a pedir a Deus toda a condição e iluminação para que eles pudessem compreender a grandeza do amor de Deus em suas vidas. Eu trago isso aqui, amados, como um tema que deve estar nas nossas orações. Ok, amados? O que aqueles cristãos da cidade de Éfeso e nós precisamos compreender? Pelo que Paulo ora. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Ontem teve um momento em minha oração, no período da tarde, em que eu comecei a pensar diante de Deus em oração o seguinte: Senhor, no horizonte da nossa história, a coisa mais maravilhosa que está para acontecer é que nós vamos ver a tua face. Nós vamos te conhecer, face a face. Nós vamos encontrar contigo. Nós vamos viver naquilo que o Senhor chama de novo céu e nova terra. Porque esta é a nossa herança em Cristo Jesus. Vejam bem, amados, quando a gente tem uma expectativa de algo temporário, um projeto, um plano, uma viagem que você vai fazer, seu coração fica vibrando, né, de uma expectativa boa, não é verdade? Você fica ansioso e na expectativa de que aquele momento que você tanto está expectando chegue. E você usufrua daquilo que você está planejando. Imagina esse plano que não é nosso, mas é de Deus, que nós vamos encontrá-lo. Oro para que o Senhor ilumine os olhos de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Se nós não tivermos a graça do Espírito Santo em nós, amados, essa esperança em Cristo Jesus só vai até o próximo negócio, dê certo ou não. Se nós não tivermos o trabalho do Espírito Santo em nós, amados, a nossa esperança em Jesus Cristo só vai até o resultado do próximo concurso. Se eu passei ou não. Se eu não passei, a esperança vai embora. E o que Paulo está orando aqui é o seguinte: a esperança de vocês é muito gloriosa. E nós sabemos, amados, que tem esperanças aqui que não se concretizam. Em que, inclusive, segundo a Escritura Sagrada, fazem adoecer o coração. A esperança que se adia, não é isso que diz a Escritura? Adoece o coração. Contudo, a mais gloriosa de todas as esperanças, amados, ela se concretizará. Amém, amados? Para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Paulo foi martirizado, amados. Isso jogou no chão a glória da sua herança.
Da sua esperança? De modo nenhum. Ele mesmo dizia antes de ser martirizado: partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Amém, amados? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Amados, perdoe aqui, falar ainda um pouco da esperança. Aqui está uma verdade sendo trazida, e uma realidade desejada pelo apóstolo Paulo para a vida daqueles efésios, e que ele coloca como fundamento, como possibilidade de acontecer, o poder de Deus. Ele não diz assim: eu estou dando aula para vocês, eu estou pregando para vocês, eu estou orando para que o Espírito Santo trabalhe no coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Amados, e a gente vive num mundo quebrado, queridos. E muitas coisas não vão sair conforme a gente quer. E o problema é que quando isso acontece, a nossa fé começa também a vacilar. Não temos mais aquela devoção que tínhamos. Começamos a andar com má vontade, sabe? Vamos ao culto. Hoje não. Como assim, amados? Eu não estou a fim de ir no culto. Qual a razão que seria uma justificativa plausível para eu dizer: não, hoje eu não vou no culto? Porque se a gente chega diante de Deus para adorá-lo, é como Deus Salvador, Criador de todas as coisas, que nos garantiu uma herança para sempre, para toda a eternidade. Haverá um dia que não lutaremos nem contra a nossa carne, nem contra Satanás. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, amados, é importante essa oração que o apóstolo Paulo está fazendo pelos Efésios. É importante que nós oremos pela nossa própria vida. Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu saiba qual é a esperança da minha vocação. Não deu certo, não passei no concurso, não tem problema. Continuo sendo herdeiro do reino de Deus. O negócio que eu estava investindo faliu, não tem problema. Eu continuo sendo herdeiro do reino de Deus. José, mas isso é coisa religiosa. Não, amados. Isso é vida. É vida. Ok, queridos? E ele ora para que eles soubessem, compreendessem qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E no verso 19, e aqui eu vou concluir: qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu oro para que vocês compreendam que não foi aquele culto bombástico que mexeu com vocês. Que vocês compreendam que era o poder de Deus. Olha aí. Qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Em que aspecto? Os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Foi por isso que você creu. Não foi a forma como você é talhado emocionalmente, que a música te tocou, ou o ambiente te tocou, e você contribuiu e então se converteu. É o poder de Deus agindo na sua vida. Porque até o coração mais duro é quebrado diante do poder da palavra de Deus. Amém, amados? E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Aí o verso 20, ele dá o exemplo. A natureza desse poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 20, eu repito, esse poder que estava atuando na nossa vida, no nosso ponto histórico, nós que fomos eleitos por Deus para sermos filhos do seu povo, da sua família. Esse poder que nos alcança no nosso ponto histórico e começa a operar em nós. Ele exerceu esse poder em Cristo, é o mesmo poder que ele está dizendo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Aqui um texto, amados, que sempre me chamou a atenção. E eu não me canso de trabalhar esse texto, sabe? Ele está dizendo o seguinte, amados, que em sua natureza humana,
Jesus Cristo chegou ao limite da precariedade de estar num corpo morto. Ok, amados? Ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando dos mortos. Presta atenção, estou terminando, amado. Mas isso aqui é muito importante para nós. Ele está dizendo que Jesus, em sua natureza humana, chegou ao limite da precariedade, estando num corpo morto. E, queridos, quando o ser humano chega a essa fronteira, ou seja, da morte, sem a graça de Deus não há nada mais o que fazer por ele. Ok, amado? Sem a graça divina, ele está perdido. Ok, queridos? É sério dessa forma. Mas o poder de Deus, que foi exercido na morte de Cristo, não o trouxe somente para uma condição de vida, o trouxe para uma condição infinitamente exaltada. Não é isso aqui que ele diz? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, toda potestade. Pensam bem, amados, antes da sua morte, Jesus Cristo estava sendo condenado pelos homens, pelos religiosos, estava levando bofetada no rosto, amados, sendo cuspido, sendo ultrajado e sendo ferido até morrer. Mas o poder de Deus que foi exercido sobre ele não trouxe somente a vida e para estar na mesma condição de ser julgado, analisado pelos homens. Não, ele é levado à direita de Deus nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, na eternidade. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Como isso se aplica a nós, amados? Eu tenho dito que a exposição dessa carta tem um objetivo pastoral, não é teológico somente, embora seja, mas tem um objetivo pastoral. Como isso aqui que Paulo está falando, do poder de Deus que foi exercido na vida de Cristo, ou seja, na morte de Cristo, e o traz de volta da morte, e o coloca numa condição infinitamente mais elevada. Não há nada que suplante ou supere esse lugar em que Cristo está. Como que isso se aplica a nós? Vamos lá. Nós podemos pensar, queridos, em todo tipo de fragilidade, precariedade, falência, que nós podemos experimentar como seres humanos em carne e osso. Ok, querido? Podemos pensar. Vamos pensar, por exemplo, na dimensão física. Pense na realidade, na possibilidade do seu cérebro não colaborar mais com você. Aí você chega diante do neurologista e diz: estou tendo lapso de memória. Vamos investigar. E depois da investigação, e não faltam recursos hoje, vem lá o laudo. Está falhando. Essa precariedade. Ou então você pensar, em termos físicos, no seu sistema cardíaco falir. Que precariedade isso não vai trazer para a sua vida. Mas não pense somente na questão física, pense na questão relacional das nossas interações sociais. Pense na possibilidade dos relacionamentos fundamentais falharem. Paternidade, casamento, todas as interações sociais em que os relacionamentos são fundamentais. Isso falir. Mas pense também na dimensão espiritual. Pense na possibilidade de uma situação em que te leve a um desequilíbrio total na sua espiritualidade. Pode acontecer. Não ora mais.
E se for muito sincero ou sincera, nem crê. Pense nessa possibilidade, nessa fragilidade, nessa precariedade. Mas ainda pensa na dimensão psicológica. Pensa na possibilidade de você ser acometido por uma psicopatologia desafiadora e devastadora. Pense nisso. E às vezes, amados, a vida pode se precarizar de uma vez por todas. Mas esse texto aqui nos ensina que absolutamente nada pode impedir os propósitos eternos de Deus para nós em Cristo, ok, amados? Jesus Cristo experimentou o clímax da precariedade, da falência, morto. E a palavra diz que o poder de Deus foi exercido dele, o poder de Deus foi exercido sobre a vida dele, o trouxe e o colocou numa condição infinitamente elevada. O poder que está sobre a nossa vida não pode ser abalado por absolutamente nada, ou nenhum tipo de deterioração. É esse poder que nos colocará no topo da vontade de Deus, ok, amados? Por isso que o apóstolo Paulo está aqui, depois das ações de graças, orando por eles. Porque esse era o fato, e esse é o fato acerca de nós todos que cremos em Cristo Jesus, amados. Nossa iniquidade foi perdoada, nosso pecado foi coberto, nosso nome está inscrito no livro da vida, ok, amados? De onde nada nem ninguém pode apagar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós estamos aqui, e nós precisamos, amados, de ter esse poder do Espírito Santo em nós, abrindo e iluminando os nossos olhos para ver a vera, que vida cristã não é emoção no templo somente. Não é, amado. É a vida para valer. Por isso Paulo diz que o Pai nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E nós precisamos crer com o coração, queridos, para vivermos sem medo e celebrando, amados. A Alexandra falou uma coisa aqui na hora da liturgia que me chamou a atenção. Ela falou, vou aqui parafrasear, mas ela falou que às vezes as nossas preocupações se tornam maiores que o poder de Deus. Eu entendi muito bem o que ela estava falando, que nós permitimos que essas questões, esses desafios, sejam maiores que o poder de Deus em nós. Ela não estava dizendo que esses desafios têm um poder maior em nossa vida do que o poder de Deus. É a isso que eu estava me referindo quando a nossa vida se precariza. Na espiritualidade, por exemplo. Ainda assim, amados, o poder de Deus é suficiente para nos levantar de qualquer lugar de morte. Amém, amados? Qualquer lugar. Podemos adoecer? Podemos, inclusive morrer. Podemos entrar numa crise espiritual? Podemos. Mas o poder de Deus que está exercido sobre a nossa vida, sendo exercido sobre a nossa vida, é esse mesmo poder que foi exercido em Cristo Jesus. Para mim, esse texto é a misericórdia de Deus em forma de letras. Porque ele está dando como exemplo, um exemplo vivo, porque não tem como um cristão dizer assim, mas olha aqui, José, tem um probleminha, estou concluindo, tá, amados? Olha aqui, José, só tem um probleminha, um cristão. Só tem um probleminha. Eu não creio que Cristo ressuscitou. Opa, então não é cristão, não é verdade? Se for cristão, tem que acreditar. E o cristão, por natureza, crê na ressurreição de Cristo Jesus. Então, um cristão, por natureza, tem que acreditar que o poder que está sobre a sua vida é o mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos e o colocou na glória de Deus. Amém, amados? Não olhe para as suas precariedades. Porque se você ficar olhando para isso, vai dar como a Alexandra falou aqui na hora da liturgia. Você pode perguntar, onde vai dar a minha vida? Se nem isso aqui eu consigo, não interessa. Vai ter uma hora que não vai ter cura. A gente vai morrer. Mas o poder que está sobre nós é o poder da ressurreição e da vida. Amém, amados?
Pode ser que você seja um homem ou uma mulher de Deus, piedosíssimo, piedosíssima, mas não passe no concurso que está querendo passar. Não importa. A glória de Cristo é tua. Amém, amados? Tem que parar aqui, amados. Mas isso é tão relevante, queridos. Porque a gente adoece muito quando começa a ler muito a gramática do presente século. Do desempenho, né? E cai onde? Na sociedade desse cansaço, como já se escreveu. Que o Senhor nos ajude, amados, para entendermos que seria uma brincadeira Ele dizer que tudo isso que redundou na nossa vida diante dele hoje, como crentes, como cristãos e cristãs, começou na eternidade e hoje vive uma fragilidade tão grande, sabe? Não faz sentido, é ilógico. Se eu acredito em Efésios 1, eu vou acreditar que isso que eu sou hoje foi decidido antes da fundação do mundo, o que eu sou em Cristo. E se eu acredito nisso, eu vou acreditar também que esse poder maravilhoso que me trouxe a esse lugar, que te trouxe a esse lugar, é o mesmo poder que vai continuar sendo exercido. Você já está na glória de Cristo, amado, não na glória dos homens. Um mendigo, na parábola de Jesus, foi para o seio de Abraão. Ok, amados? Se fosse na régua da sociedade do desempenho e do êxito, mas aqui o que conta é o poder de Deus em nossa vida. Amém, amados? Na vida do pobre, na vida do rico. Ok, queridos? Na vida daquele que sofre, que passa goles e goles, que toma goles e goles de coisas amargas. Contudo, o que eu quero que a gente saia daqui nessa manhã é com essa certeza que o poder de Deus opera na nossa vida. Poderoso para nos levantar de uma calamidade espiritual, de uma morte espiritual, amados, entre muitas aspas, aqui não estou usando no sentido teológico da segunda morte, sabe? Mas desse estado de grande fragilidade espiritual, ou grande fragilidade psicológica, ou grande fragilidade física, ou grande fragilidade nos relacionamentos, nas interações sociais, o poder de Deus está sobre a nossa vida, amados. Porque quando nós passamos por essas mortes, essas fragilidades, a gente tem a sensação de que acabou. Não é, amados? Acabou. Agora já era. Não, amados. Olhamos para esse poder de Deus que está sendo exercido em nós. Amém? Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos ficar de pé.